da reflexão que nós vamos estar falando, passando pelo Getsemane. É o título também que nós abordamos nessa manhã. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Eu vou estar lendo aqui do versículo 36 ao 44. E eu gostaria que você acompanhasse, ou na sua Bíblia, ou aqui no telão. Muito bem, você que já encontrou, deixa a tua Bíblia aberta. Você que está encontrando aí, fique à vontade. Mas vamos orar, vamos falar com o Pai antes de nós lermos o texto que vamos usar aqui como base. Olha, irmão, eu tenho por mim que esse momento que precede a palavra é importantíssimo. É o momento de você falar com o Pai, para que Ele venha realmente falar ao seu coração. E são dois momentos importantíssimos. Esse momento que precede a palavra e o momento depois da palavra, onde nós vamos estar ministrando o Espírito da palavra. Então fale com o Pai nesse momento. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor está nos concedendo aqui nessa noite. É um privilégio estarmos aqui na Tua presença. Te louvamos, Te adoramos, nos alegramos em Tua presença. E agora nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. A Tua, Senhor. Então somente a Tua palavra. E eu já quero colocar aqui a minha vida como um instrumento, como uma ferramenta em Tuas mãos. Ó, meu Senhor, não apenas porque eu estou aqui publicamente, mas Tu sabes o quanto eu dependo do Senhor. Eu reconheço a minha insignificância, a minha pequenez, mas eu Te peço, use os meus lábios, Pai. Use a minha vida e não deixe eu atrapalhar o Senhor em nada, Espírito Santo. E quanto a eles, Senhor, leve o coração, a mente de cada um dos Seus filhos cativo à Tua presença nesta noite. Eu repreendo todo espírito contrário que muitas vezes vem para distorcer a Tua palavra ou para roubar a semente. Pai, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito contrário nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Bom, você encontrou aí Mateus capítulo 26, vou ler do versículo 36 ao 44, você pode acompanhar aí na sua Bíblia então, ou aqui no telão. Diz assim o texto: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assim, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. E quando ele voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a Tua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler aqui como base para essa reflexão, fala de um dos momentos mais difíceis
que Jesus, ele passou aqui na terra como homem. O Senhor, sabendo do sofrimento que ele passaria, então Jesus, ele foi ao Getsêmani se preparar para enfrentar a cruz. Talvez alguns que não conheçam Bíblia, talvez você é convidado, você não entende o que Jesus estava pedindo ao Pai, dizendo a ele que, se possível, passasse aquele cálice. Esse cálice, ele se referia a todo o sofrimento, a crucificação que ele estaria tendo que passar ali por toda a humanidade. E conforme você acompanhou no texto, foi um momento muito difícil na vida de Jesus, porque ele estava se preparando para momentos que seriam talvez tão terríveis como esse, porque esse foi um momento muito difícil na vida de Jesus. Nós lemos aqui no versículo 37, que Jesus, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. No versículo 38 está escrito: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Marcos, registrando esse mesmo episódio, essa mesma passagem, no capítulo 14, no versículo 33, ele disse que Jesus começou a ter pavor. E Lucas também, no seu evangelho, no capítulo 22, no versículo 44, ele registrou que Jesus, em agonia, olha só, em agonia, o seu suor se tornou grandes gotas de sangue. Uma vez eu li sobre esse suar sangue, né? Suar gotas de sangue. E algumas pessoas que estudam aí a medicina dizem que isso é um fenômeno que só acontece quando a pessoa está num estado de apreensão muito forte, num estado de angústia muito forte. E Jesus estava nesse momento. Era um momento muito difícil, irmãos, porque ele sabia o que ele teria que passar. Eu até disse aqui pela manhã que, por exemplo, uma coisa é nós estarmos manuseando uma faca e cortarmos a mão, o dedo, ou quem trabalha, sei lá, com uma ferramenta cortante, com uma serra, acidentalmente se cortar. Isso é uma coisa. Agora, por exemplo, você pegar uma faca e passar, falando, eu vou cortar o meu dedo, ou saber que alguém vai cortar o teu dedo, ou saber que alguém vai pegar uma serra e cortar a sua mão assim, só de falar isso já arrepia, né? E Jesus, ele sabia de todo o sofrimento que haveria de vir sobre ele, e por isso ele estava nesse momento tão difícil. Ele estava passando pelo seu Getsêmani. E nós vamos meditar um pouco nesse texto que acabamos de ler aqui como base, para aprendermos algumas lições de Jesus, sobre a necessidade que todos nós também temos de passar pelo Getsêmani, e aprendemos com ele algumas lições importantes para que possamos passar e sairmos do Getsêmani realmente fortalecidos para vencermos as batalhas da vida. E já no versículo 36 nós lemos: então Jesus foi com eles, né, com seus discípulos, a um lugar chamado Getsêmani. Irmãos, assim como Jesus, vamos, e às vezes não só uma, mas várias vezes ao decorrer de nossas vidas. Aliás, tudo que Jesus fez e passou, em quase tudo ele se identificou com nós, porque ele sabia que nós também iríamos passar. E ele passou como exemplo para que nós soubéssemos que assim como ele venceu, nós também venceríamos. Como está escrito, por exemplo, em João 16:33, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como se estivesse dizendo para nós: eu venci, vocês também vão vencer. E aqui Jesus, ele estava passando no Getsêmani. E é interessante que a definição, pode conferir isso até no dicionário da web, a palavra Getsêmani significa prensa de azeite, ou seja, um local
de esmagamento para conseguir o suco de uma fruta. E era justamente nesse jardim com esse nome de Getsemane, onde Jesus estava ali em agonia, em tristeza, em angústia. E irmãos, eu acredito que todos nós, para que possamos realmente produzir bons frutos, para que possamos realmente cumprir com o propósito que Deus tem, muitas vezes vamos passar pelo Getsemane, esse lugar onde Jesus, onde o próprio Deus, Ele forja o nosso caráter, Ele nos prepara para as batalhas. Porque eu acredito que todo homem, assim como a Bíblia nos ensina, ele nasce com uma inclinação natural para o mal, com uma essência adâmica, com uma natureza adâmica. O homem, ele nasce corrupto, pervertido, depravado. E quando nós recebemos Jesus como Salvador, o nosso espírito imediatamente é recriado. Jesus, Ele faz com que nós realmente tenhamos uma nova vida, mas como Jesus mesmo diz no texto, a carne não, ela precisa muitas vezes passar por esse processo do Getsemane, aonde muitas vezes nós somos prensados, aonde Jesus nos confronta, aonde Jesus nos permite situações realmente para que nós possamos nos preparar para grandes vitórias que Ele tem para nós. E Jesus estava passando pelo Getsemane, assim como talvez alguns de vocês, nesse contexto de vida que você está vivendo, talvez você também esteja passando por isso, no Getsemane, porque Deus está te preparando para uma grande vitória, para uma grande conquista. E ainda no versículo 36, na parte B, está escrito: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar, né? Assentai-vos aqui, na tradução aqui, assentai-vos aqui, vou além orar. Irmãos, aqui eu aprendo que o instrumento mais poderoso para nos capacitar para as batalhas se chama oração. Se chama oração. O texto nos ensina que Jesus estava triste, a alma de Jesus estava triste. Nós lemos que Jesus estava angustiado, Jesus estava agoniado, mas Ele não foi reclamar, Ele não foi murmurar, Jesus, Ele foi orar. Porque é na oração, meu irmão, que nós alinhamos o nosso coração com o coração do Pai. Eu sei que para muitos oração é uma sessão de pedir, como se Deus fosse um Papai Noel ou o gênio da lâmpada mágica. Mas oração é muito mais do que você pedir. Oração é você alinhar o seu coração com o coração do Pai. Oração é você colocar a sua vida, o seu dia, o seu momento, a sua situação diante de Deus e falar: Senhor, eu não estou interessado que o Senhor faça a minha vontade. Eu quero que o Senhor mostre para mim qual é a vontade do Senhor para a minha vida em relação a isso que eu estou vivendo. E foi o que Jesus ele fez. A Bíblia diz que ele ora ao Pai dizendo: Pai, este cálice que o Senhor tem preparado para mim, eu sei que não vai ser fácil. Se o Senhor puder passar de mim esse cálice, passe de mim. Todavia, no entanto, seja feita a sua vontade e não a minha. E isso, irmãos, é muito importante, porque nós também precisamos aprender. O Getsemane é o lugar onde Deus trata com a gente, onde Deus trabalha em nossas vidas, nos preparando para grandes batalhas, mas para grandes vitórias. Mas a gente precisa aprender que no Getsemane, o instrumento mais poderoso que nós temos para alinhar o nosso coração com o coração de Deus, se chama oração, se chama comunhão. E daqui a pouco eu vou tocar novamente nesse assunto, mas vamos prosseguindo. Versículo 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ter-se e a angustiar-se muito. Irmãos, é interessante porque o texto que nós lemos aqui de Mateus, assim como lá em Marcos 14:32, diz que Jesus, ele pediu para que os outros 9 discípulos ficassem ali assentados, e ele levou consigo apenas Pedro, João e Tiago. Agora, irmãos, vocês acham que Jesus, nesse momento tão difícil que ele estava passando,
Você acha que Jesus não gostaria que todos eles, todos os discípulos estivessem ali ao seu lado, batalhando em oração, clamando? Irmãos, eu acredito que sim. Creio que Jesus gostaria que todos eles, todos os discípulos, todos os apóstolos estivessem com ele nesse momento. Mas eu acredito que os 9, eles não, talvez, naquele momento eles não quiseram ir com Jesus. Porque a Bíblia fala que os 9 ficaram ali assentados, e Jesus só levou os 3. E aqui, irmãos, eu aprendo algo muito importante. Muitas pessoas fracassam no Getsemane, porque no momento que deveria estar orando, tendo comunhão com o Pai, se consagrando, preferem estar descansando, preferem estar sentado. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Eu acredito que Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida, e através da sua vida, mas aprenda algo. Se você quer passar pelo Getsemane, para se preparar para as grandes vitórias e para os grandes propósitos que Deus tem na sua vida, aprenda a ir com Jesus também na oração. Aprenda a não ficar sentado ou dormindo, como daqui a pouco o texto. Acredito, irmãos, que o grande motivo pelo qual esses 12 discípulos, eles fracassaram no final do ministério de Jesus, abandonando Jesus, até negando Jesus, é porque faltou oração. Faltou estar ali com Jesus, no momento que Jesus estava ali orando, agoniando em oração. Eles não estavam com Jesus, eles estavam sentados, talvez conversando. E o texto continua no versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Olha só como estava o coração de Jesus, a alma de Jesus. A minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Sabe o que eu enxergo aqui nesse versículo, irmãos? Aqui eu vejo uma necessidade imensa de nós termos amigos, irmãos ao nosso lado, para vencermos situações difíceis. E o texto me chama a atenção em algo. Era Jesus que estava aqui no Getsemane. Era o Deus encarnado. Era o homem, 100% Deus, mas também 100% homem. E mesmo sendo ele Jesus, ele não recusou a companhia e nem a ajuda de pessoas nesse momento difícil que ele estava passando. Ele disse: ficai aqui para vigiar comigo. Irmãos, infelizmente, quantos de nós somos orgulhosos, prepotentes, achando que nós podemos vencer sozinho, sem a ajuda de ninguém? Quantos de nós gostamos de dizer assim: olha, minha cobertura espiritual é Deus, eu não preciso de ninguém. Mas eu olho para um texto onde o próprio Jesus, no momento de tristeza mortal, de angústia, ele olha para alguns dos seus discípulos e diz: por favor, vem vigiar comigo, eu preciso que vocês estejam comigo. Você sabe que muitas vezes, irmãos, começando aqui pelo púlpito, pelo altar, pastores, líderes, caem, fracassam. Sabe por quê? Porque querem andar sozinho, porque acham que não precisam de ninguém. Casamentos são destruídos, casamentos muitas vezes, famílias são desintegradas. Por quê? Porque o casal, ele quer andar sozinho, ele não aceita ajuda de ninguém. E quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, eu vejo sempre um Deus, principalmente nas cartas apostólicas, que fala sobre a necessidade da gente orar um pelos outros. Alguns textos que eu separei para vocês, mas eu poderia ter separado muitos outros, se o tempo me permitisse. Tiago capítulo 5, versículo 16. Olha o que Tiago fala pelo Espírito Santo: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. Quantas pessoas falam assim: pecado eu confesso só a Deus, eu não confesso meu pecado ao homem. Mas está aqui na Bíblia, meu irmão, a Bíblia nos ensina a confessar pecado uns para os outros. E você sabe por que Deus nos ensina isso? Para quebrar um pouco com o nosso orgulho, com a nossa soberba. Eu ouvi uma vez o pastor Eibe
Eu nunca mais esqueci que quem confessa tentação não confessa pecado. Quem confessa fraqueza, ele não confessa fracasso. E a Bíblia fala que não apenas nós temos que orar, confessar os nossos pecados uns aos outros, mas nós também temos que orar um pelos outros. Eu acho muito engraçado quando a pessoa cheia de arrogância e prepotência fala assim: na minha cabeça ninguém põe as mãos para orar. Muito bem, é por isso que muitas vezes, meu irmão, nós não conseguimos passar o Getsêmani em nossas vidas. Outro texto,